Fala, clube! Bom, Winners, hoje eu quero falar um negócio para vocês, preste muita atenção na aula de hoje. Vocês precisam, antes de mais nada, começar a entender o jogo da vida. Acredite, a vida é um jogo. E todo jogo existe uma regra. E quando você entende a regra do jogo, fica muito mais fácil de você jogar. E uma das regras que é muito importante, escreva aí, anote aí. Eu não sei se vocês estão fazendo um caderninho. Cara, é que não tá aqui, existe o meu caderno chamado Caderno da Sabedoria. O que é esse Caderno da Sabedoria? Quando eu leio um livro, ou leio um documentário, ou até assisto uma palestra, enfim, eu faço o quê? Eu pego tudo aquilo que são insights, que são coisas importantes, eu refaço um resumo, e depois desse resumo eu vejo em que área da minha vida eu aplico. Porque se você não fizer isso, só for contando na cabeça, porque você vai relendo e vendo, vai fazer com que você, de fato, ele aprenda de verdade. Então vamos lá. Qual é a regra que eu quero falar para vocês? Existe uma coisa chamada princípio da ordem. O que é princípio da ordem? Explico. Gente, eu creio em Deus, né? Eu procuro, dentro das minhas palavras, das minhas aulas, eu dou vários exemplos, só que são exemplos que eu acredito que fazem totalmente sentido. Porque a Bíblia hoje, eu sou uma pessoa que acredita em Deus, não tenho nenhum tipo de religião, mas a Bíblia hoje é um livro onde ele tem um ensinamento de vida fantástico. E ali tem diversos códigos que quando você pega isso, acaba fazendo todo sentido. Então o que é o princípio da ordem? O princípio da ordem, olha só que louco. Quando Deus criou o mundo, ele precisou de 7 dias. Então ele começou, foi lá, fez a terra, depois veio, fez o céu, depois foi, colocou a água, ele foi criando o quê? Teve uma ordem. E nós fomos a sexta criatura, né? No sexto dia que nós fomos criados. E ele falou que a gente dominará sobre tudo. Agora eu pergunto, você segue princípios da ordem? Como assim, princípio da ordem? Olha só que louco. Quando você amanhece o seu dia, você tem uma agenda, você tem um calendário, uma série de coisas. Então eu tenho certeza que você não sai da sua casa sem você se levantar, escovar os dentes, tomar o seu café, e aí você começar o seu dia de uma forma ordenada ou não. Então tem pessoas que simplesmente, eles acordam, simplesmente pegam qualquer roupa, comem qualquer coisa e já começa o seu dia de uma forma bagunçada. Ele acaba não criando um cronograma, não tendo uma agenda com começo, meio e fim. Então, o que vem a ser o princípio da ordem? Não faz sentido hoje, por exemplo, você ser um piloto de Fórmula 1 ou ser um jogador de futebol se você não começar na base. Você começar o quê? Primeiro você se destaca lá no seu bairro jogando bola, depois você vai fazer uma peneira, aí você passa pela peneira, aí tem um condicionamento físico. Existe um processo tão grande, ninguém que é jogador já iniciou do nada, foi lá e está jogando no Corinthians, no Barcelona. Não faz sentido. Teve uma ordem que a pessoa teve que fazer. Da mesma forma, uma pessoa que quer ser dentista, que quer ser um médico ou qualquer outra profissão, o que ele precisou? Ele precisou fazer o ensino fundamental, o básico, o médio, depois foi para uma faculdade, teve um estágio, para que depois do estágio ele foi lá no hospital, fez lá o residente dele, para que depois de um momento ele começasse a fazer cirurgia e etc. Então, da mesma forma, o piloto de Fórmula 1, ele não começou pilotando um carro, não. Ele começou pilotando um kart, aí ele foi evoluindo, tem Fórmula 3, vai indo até ele chegar na categoria principal. Então, você precisa entender e respeitar o princípio da ordem. Agora, se você quer ser um empreendedor, seja ele qual for, você precisa passar pelo processo. Você precisa, primeiro, entender emocionalmente quais são os padrões que você precisa mudar. Segundo, você precisa fazer o quê? Entender qual é o seu propósito para aquilo, qual é a direção. Você vai ser um cantor, você vai ser um palestrante, um escritor. Porque se você for um palestrante, você precisa falar em público e começar a treinar. É igual cantor. Hoje, se você for pegar essas principais personalidades de música sertaneja, o cara não começou lá, ele começou tocando em casa, para a família, depois ele entrou, sei lá, numa aula de canto, foi melhorando, né, o talento que ele tem, começou a tocar no barzinho, aí foi sendo conhecido até chegar nos grandes palcos hoje em dia. Só que qual é o problema? Vocês não entendem qual é o princípio da ordem. Então, quando eu falo do princípio da ordem, a primeira ordem que para mim, olha só que louco,
E aí é que, eu volto a dizer, eu não sou uma pessoa religiosa, mas, por exemplo, qual é a primeira conexão que nós temos que ter quando a gente acorda? É fazer sua oração, né? Então você acorda e você se conecta com quem de fato é o primeiro. Então você agradece, né, o que você tem e você cria ali a primeira conexão da forma correta. A segunda conexão, se você é casado, com a sua esposa, se você tem filhos, com seus filhos. Aí você vai fazendo com que as coisas vão tendo um começo, meio e fim na sua vida. O que eu só quero que vocês entendam que para tudo que você faz, existe um princípio da ordem. Olha só que louco, tem pessoas que gastam mais do que eles ganham. Então eles começam a gastar sem ter antes uma remuneração adequada ou às vezes até remuneração nenhuma. Você às vezes fecha alguns compromissos, seja eles financeiro, sem saber de onde tira. Então cria uma desordem, quanto mais você não seguir o princípio da ordem, mais desorganizado é a sua vida. Então olha só que louco, suponhamos, você está totalmente ali focado para ser um gerente comercial ou trabalhar numa área de venda. Olha que doido. A pessoa ela simplesmente entra, mas ela antes não procura a parte tática, a parte técnica de como vender, de como criar um rapport, de como você ser persuasivo, de como se portar na frente de um cliente. Ao invés disso, não, ele entra no departamento de venda, começa a vida dele, ele vai atendendo, não sai daquele número. Por quê? Porque ele não se preocupou em se preparar para seguir aquela formação. E o que é mais louco? Às vezes o cara trabalha no departamento de venda e o cara vai e fecha um curso de inglês. Aí o cara vai e fecha um curso de culinária, qualquer coisa assim. O que eu quero dizer? Você acaba desperdiçando energia para um determinado foco que você precisa ter. Então, além de princípio da ordem, você tem também ter uma ordem lógica. Por que eu vou fazer isso? Para que eu vou comprar isso? Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela vai trabalhar na área comercial e é legal você ter uma roupa apresentável, você criar uma comunicação visual. E a pessoa ela vai no shopping, às vezes compra uma roupa para sair no final de semana, cria uma roupa cara, ao invés de ele investir na apropriação para quando ele for visitar clientes. Então você entendeu a desordem que acontece? Você entendeu o que você faz com a sua vida quando você não trabalha com o princípio de ordem? É a mesma coisa, por exemplo, você vai pegar um carro, vai fazer uma viagem longa. Qual que é a ideia antes de fazer a viagem longa? Primeiro, você fazer qual é a estrada que você vai pegar, aonde você vai fazer algumas paradas, mais ou menos quanto de combustível você vai gastar, quantos pedágio tem, aonde você vai se hospedar alguma noite, até chegar no seu destino final. Antes disso também, o que? Você vai fazer uma revisão no seu carro, você vai olhar farol, freio, você entendeu? Você cria. Porque se você já começa a sua viagem sem antes ter esse planejamento básico, esse princípio, vai acontecendo algumas coisas, você acha que você é azarado, você acha que as coisas só acontecem com você. Não é dessa forma. As coisas acontecem porque você não planeja. Quando você tem um planejamento, e tem pessoas que nem sabem fazer um planejamento, você tem que criar esse princípio da ordem. E a maioria das pessoas, elas quebram ou elas não fazem que as coisas dão certo porque elas também nem planejaram. Então um dos erros é você não planejar aquilo que você vai fazer. E às vezes pessoas que ainda planejam e ainda erram porque não sabe qual é o princípio do planejamento que ela precisa ter. Então qual que é a ideia? Você está aí mudando 1%, certo? Você vai mudar no quê? Qual é a área? Qual área você vai começar? O que de fato você está fazendo com esse 1%? Qual é a ordem que você está seguindo? Você, volta a te falar, essas aulas que a gente está dando aqui, pode ter certeza, se você entender o sentido dela e como você pode aplicar na sua vida, você vai conseguir ter resultados assim maravilhosos. Então, galera, existe um princípio da ordem. Você tem que seguir esse princípio, porque isso vai facilitar muito no seu dia a dia, isso vai fazer com que você consiga chegar no seu resultado o mais rápido possível. Porque qual é o problema? Quando você erra no planejamento, você erra, o que acontece? Tem que voltar e recomeçar. E o recomeço, você gasta uma energia. Então, qual que vai fazer o princípio da ordem? Você errar menos, você conseguir enxergar as coisas de uma forma mais global, vai conseguir enxergar o quê? O futuro. Quando você se planeja e você colocando o princípio da ordem, o que você tem que fazer, você já vai com que você tenha mais sucesso. Você já viu alguém iniciar uma casa pelo telhado? Não faz sentido.
As pessoas começam primeiro o quê? Com um projeto, tendo uma ideia de quanto vai gastar nesse projeto, onde vai falar onde vai ser a sala, pá. Depois ele vem com as sapatas, vem com a fundação, e aí existe toda uma construção. Você não vê a pessoa ela começando a colocar piso, não. Ela começa o quê? Primeiro ela vem com alvenaria, reboque, piso, e aí vai indo. Depois, antes disso, né, tem a parte de encanamento, a parte de eletricidade. Então, você não está entendendo que é uma coisa muito básica, mas as pessoas não enxergam. Então, começa a fazer de qualquer área da sua vida um princípio da ordem. Como é que você educou seu filho? Você tem como, por exemplo, eu tenho filhos hoje de 11, de 19, tenho um filho de 7 anos. Cada um é um linguajar. E para cada um eu sigo uma ordem de educação, a hora certa de falar de sexo, a hora certa de falar de algumas situações que eles me perguntam no mundo. Então por quê? Porque a gente segue um princípio. Então esse princípio você tem que colocar na sua vida. Espero ter feito sentido, tá bom? Até a próxima aula.